Doutor De Luca, tem uma postagem, mudando um pouquinho de assunto agora, uma postagem sua sobre as sanções que o Alexandre de Moraes está sofrendo em relação à Lei Magnitsky, em que o senhor comentava sobre a Europa replicar essas sanções. E aí vieram pessoas falando que era mentira, que não era isso, que não tinha acontecido nada e tal. E o senhor comentou sobre esse ser o procedimento padrão no caso de uma sanção como a da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, nós podemos esperar sim que, essa é a minha pergunta, né? Se a gente pode realmente esperar que a Europa também vá replicar as sanções contra o Alexandre de Moraes? Uma ótima pergunta e obrigado por fazer ela, porque é importante esclarecer. Acho que estamos, o público, né, aí está confundindo, misturando dois assuntos, tá? Um assunto é, será que a Europa vai sancionar, a União Europeia vai a sancionar o Alexandre de Moraes do mesmo jeito que os Estados Unidos fez? E sobre esse ponto eu não me pronunciei, né? Graças a Deus está tudo por escrito, então qualquer um pode ler isso. Sobre esse ponto eu não me pronunciei, eu não estou falando sobre o que a União Europeia vai fazer. Aliás, porque a gente não tomou uma posição oficial sobre se deveria ou não deveria ser sancionado, o que deveria acontecer no futuro, né? Então, o que a União Europeia vai fazer, isso está por se determinar e não compete a nós comentar sobre isso. Esse é o ponto um, e é um assunto separado. Sobre o que eu comentei? Eu comentei sobre qual é a prática padrão quando qualquer ser humano na face da Terra, seja Brasil, seja um ministro do STF, ou seja um general no Exército da Coreia do Norte, tá? Não muda. Porque é sobre quem que está na lista de Special Designated Nationals, SDN List, né? A lista de SDN. E no site aí do Departamento do Tesouro, você pode entrar hoje e aceder ao nome de Alexandre de Moraes. Quem se converte em um SDN, né, um SDN, está na lista do SDN, é uma pessoa sancionada pelos Estados Unidos. A pessoa sancionada pelos Estados Unidos atrai um certo grau de risco para qualquer um que tem qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa, especialmente relacionamento econômico. Isso envolve não só pessoas físicas, sino pessoas jurídicas. Isso pode envolver uma empresa que aluga carros ou que vende passagens de avião, até uma instituição financeira que mantém contas bancárias. Agora, a empresa que aluga carros na Itália tem muito menos exposição ao sistema financeiro americano e, porém, menos interesse ou preocupação com tentar cumprir ou não cumprir com sanções econômicas dos Estados Unidos. Se você está vendendo sorvetes na praia de Saint-Tropez, também provavelmente o risco é muito baixo, então normalmente não vai parar de vender sorvete para pessoa sancionada. Agora, se você é um dos principais bancos da Europa, né, e você processa bilhões de dólares em transações em dólares todos os dias, o qual você precisa para operar como banco, é uma questão sistêmica. E você tem um account holder, né? Uma pessoa física que tem conta, ou pessoa jurídica, que é a PJ, o dono da PJ, o beneficiário da PJ é a pessoa física que está sancionada. Assim que a pessoa é sancionada nos Estados Unidos e esse anúncio é feito, você, como instituição financeira, não por um requisito jurídico, sino para gerenciar o risco, imediatamente você faz o análise. Quanto dinheiro a pessoa tem aqui? Qual é o relacionamento nosso cliente-banco? Vale a pena arriscar uma sanção secundária por facilitar o uso de contas bancárias de um SDN, de uma pessoa sancionada, ou não vale a pena? Isso é um cálculo interno de cada instituição financeira, né? Não é um requisito jurídico e não tem nada a ver com sanções da União Europeia, é simplesmente uma análise. Por quê? Porque bancos que continuam fazendo negócios com SDNs estão em risco de perder várias coisas, inclusive acesso deles ao mercado americano financeiro, o qual
para muitos bancos, especialmente os principais bancos, ou qualquer banco que tenha mais mínimo grau de operação em dólar ou operação com os Estados Unidos, representa basicamente o colapso do banco. Então, aplicando senso comum, raciocínio econômico, na minha experiência, eu tenho feito muito esse trabalho e acho que não vai achar nenhum outro advogado com longa trajetória atuando nas questões de sanções econômicas que vai te falar o contrário. O que eu estou falando não é controversial, tá? Não é que tem diferentes opiniões ao respeito. O padrão, em 100% dos casos, o que vemos é que as contas são fechadas, em muito poucas ocasiões o dinheiro é retornado, normalmente o dinheiro é congelado e a pessoa física, mesmo se a conta está em nome de uma PJ, não consegue continuar operando. O que eu estou te falando não só que é padrão, sino que tem milhares e milhares de exemplos de isso que são públicos. Por exemplo, quando aconteceu a campanha de sanções econômicas contra a Venezuela ou contra a Rússia, tem inúmeros empresários venezuelanos, russos, funcionários públicos, etc., que tiveram todas as contas deles bloqueadas na Europa. Isso tem levado a milhares de litígios em diversos países europeus. Até hoje continua sendo litigado e geralmente são litígios que não acabam dando certo. Ocasionalmente dá certo depois de alguns anos de litígio, mas na maioria dos casos não dá certo e, fora isso, o que eu escrevi não é sobre se o litígio dá certo ou não, o que eu escrevi foi muito claro. Ausente qualquer tipo de litígio ou ação da pessoa sancionada, o que o banco faz? O banco fecha as contas, bloqueia e fecha. E isso é padrão. Praticamente sempre é o que acontece. Então, esse foi meu comentário. E, bom, como sempre, né, tem pessoas que tentam distorcionar isso, gerar alguma controvérsia sobre algo que não é controversial. Assim como não deveria ser controversial que uma máxima autoridade de um judiciário de um país siga os tratados bilaterais que esse país assume, que siga a lei do seu próprio país, que siga a Constituição do seu próprio país. O nível de loucura tem chegado a um ponto que estamos questionando, né, como falo às vezes brincando, que a água é molhada. A água é molhada. Tipo, agora, se gostamos da água ou não gostamos, se é bom para o corpo, está molhado ou não é bom, essas são outras perguntas, tudo bem, mas não vamos debater que a água é molhada. A água é molhada. Doutor De Luca, para a gente encerrar, uma curiosidade, o senhor fala português muito bem, eu queria entender qual é a sua ligação com o Brasil, né? Por que o senhor fala português tão bem? E se o senhor, em algum momento, nessa relação que eu gostaria de saber, porque o seu sotaque é um sotaque mais brasileiro, não é um sotaque de Portugal, se em algum momento nessa sua relação com o Brasil, o senhor imaginou que o país poderia cair na mão de uma tirania do judiciário? Ótima pergunta. Bom, a resposta mais fácil ali, né, é que eu sempre tive a oportunidade, por falar diversas línguas, de trabalhar com o Brasil. Quando fui procurador, ao longo da minha carreira, trabalhei em vários casos envolvendo o Brasil, casos civis, casos de corrupção, casos de tráfico de droga internacional, todo tipo de casos eu tenho trabalhado ao longo do tempo. Como mencionei, passei muito tempo como procurador nos Estados Unidos, fazíamos muitas investigações internacionais, enfim. Ao longo da minha carreira, teve o prazer e o privilégio de trabalhar com diversas autoridades brasileiras, juízes, delegados, enfim. Sempre foram relacionamentos totalmente normais. Eu mencionei alguma vez em uma entrevista que o Alexandre de Moraes é o único juiz que eu saiba, e nós pesquisamos isso muito bem antes de entrar com o processo da Rumble, que deliberadamente e intencionalmente viola a lei, viola os compromissos internacionais do Brasil e viola a lei dos Estados Unidos. Não temos nenhum precedente. Isso aqui quero ser bem claro porque é importante. Até porque o tom, né, do debate público acaba ficando muito elevado. Na minha carreira, e baseado em tudo o que nós pesquisamos, a gente nunca achou um caso de outro juiz brasileiro, nem de um delegado da Polícia Federal, que tenha deliberadamente violado o Tratado Bilateral Brasil-Estados Unidos e a lei dos Estados Unidos, ou pedindo para empresas ou pessoas físicas dentro do território americano violar a lei americana para cumprir com mandados brasileiros. Eu
nunca vi isso acontecer, fora o caso do Alexandre de Moraes. Então, quando falamos de uma tirania do judiciário, acho que vale a pena ressaltar também que tem muitos juízes por todo o Brasil, que o judiciário brasileiro é, historicamente, amplamente respeitado ao redor do mundo, né? Porque que é curioso que todos esses casos de extrema controvérsia não estão com juízes brasileiros de primeira instância, de segunda instância, sino que estão todos concentrados no STF e depois disso, todos concentrados no gabinete de um ministro, que não tem milhares de delegados da Polícia Federal ao longo de todo o Brasil fazendo coisas erradas ou deliberadamente violando a lei, que eu saiba, sino que está tudo concentrado numa turma, uma equipe especial que trabalha para Alexandre de Moraes. Então, isso é uma distinção fundamental, porque é difícil também já ser juiz, né? Eu sei como eu fui servidor público, eu fui procurador. Então, quando você está fazendo algo que não é popular, isso é alvo de muitos ataques do público, comentaristas, etc. Mas também faz parte do jogo, né? Agora, o que o Brasil está vivendo com Alexandre de Moraes é único e diferente que qualquer outra situação contra os juízes. Até os mesmos ministros do Supremo. Vocês conhecem de algum caso de outro ministro supremo encaminhando ordens de sigilo de censura, ordens sigilosas de censura aos Estados Unidos por e-mail? Eu não conheço nenhum outro caso. Tem 11 ministros. Os outros 10 jamais ouvi falar de algo assim acontecer. Então, o que isso está levando também é atrapalhando a imagem não só do Brasil como país, não só do judiciário brasileiro, que tem anos de excelência, né? Assim, todo judiciário vai ter coisa errada, sempre vai ter coisa para reclamar. Isso faz parte do nosso debate do dia a dia. Ah, esse ministro é ruim, porque isso, porque aquilo, fez isso errado, aquilo errado. Agora, Alexandre de Moraes está numa liga única, né? Ele é uma pessoa especial sozinho. Até os ministros do Supremo que concordam com ele, eles mesmos não têm se engajado sistematicamente e deliberadamente todos os dias na mesma conduta que o Alexandre de Moraes, né? Então, é importantíssimo distinguir isso. Por quê? Porque o dano que está causando o país é potencialmente irreversível. Por exemplo, o Alan dos Santos tem um pedido de extradição recusado pelos Estados Unidos, né? Ok. Quantas vezes os Estados Unidos recusam pedido de extradição do Brasil? Muito raro. Porque as instituições brasileiras têm um renome internacional, tendem a ser, né? Estamos falando de um funcionamento normal, razoáveis. Isso não acontecia. Temos Itália recusando pedidos de extradição do Alexandre de Moraes, temos Espanha recusando pedidos de extradição do Alexandre de Moraes, temos a Interpol recusando notificação vermelha porque vem do Alexandre de Moraes, porque a comunidade internacional está começando a se educar sobre os abusos massivos, e sim, violando os direitos humanos, desse ministro. E esses abusos e as ações contínuas e sistemáticas desse ministro estão ensujando o bom nome do judiciário brasileiro e de todos os outros juízes que estão fazendo o trabalho deles dia a dia faz 10 anos, 20 anos, que já é difícil. Imagina esses outros juízes começando a ter pedidos de extradição deles recusados, mandados recusados, por causa do dano à imagem do país e do judiciário que está causando Alexandre de Moraes. Então, é muito sério. E se você é um governante responsável que pensa meio a longo prazo pelo bem do seu próprio país, vale a pena entender o dano que é muito difícil de revertir. E a troca de quê? Da trama golpista? Da palhaçada de fake news? Sabe? Tá jogando no lixo décadas e décadas de esforços de funcionários públicos fazendo as coisas bem para proteger uma pessoa que, francamente, como falamos, né, sobre o processo nos Estados Unidos, na Flórida, é indefensível, não tem defesa para o que ele está fazendo. Se você tem que estar num fórum neutral, como seria o da Flórida, aparecer e tentar defender as ações do ministro Alexandre de Moraes, que Deus abençoe aquele menino da AGU, né? Porque é indefensível. Só pode defender isso na mídia, na reunião do PT, enfim, na mídia brasileira, mas não tem isso internacionalmente como defender. Ninguém concordaria.
Então, quero fazer essa distinção porque acho que vale muito a pena e não é produtivo jogar todo mundo na mesma sacola. Alexandre tem uma sacola especial para ele.